Instituto de Artes do Pará, dentro de sua missão institucional, que é o de fomentar a arte e a cultura em nosso estado, preparou uma programação que envolve literatura, música, cinema, artes plásticas e debates para recuperar parte dessa história. Escolhemos o Centenário Cinema Olímpia, no centro de Belém, como palco deste evento, porque ele é também um símbolo de resistência. A programação, ao longo de 7 dias, faz uma reconstituição de um período crucial da vida política brasileira. De março de 1964 a março de 1985. Da deposição de João Goulart ao dia em que Tancredo Neves quase iria assumir a presidência da República. O regime de arbítrio, instaurado há 50 anos, já não existe. A democracia brasileira, por maiores que sejam suas imperfeições, representou e representa um avanço qualitativo para a construção de um país melhor. E é ela que nos permite, ao lado de parceiros do governo e entidades importantes da sociedade civil, a realizar este encontro. Sejam todos bem-vindos à semana 1964, lembrar para não esquecer. O tema de hoje, que será debatido pela mesa, o painel, é a resistência e a mobilização democrática, o papel da Igreja Católica, a anistia, a campanha das diretas e o colégio eleitoral. E para compor a mesa que participam desse painel, chamo o senhor Arnaldo Jordi. Arnaldo Jordi é deputado federal pelo PPS. Começou sua militância política no MR8 e depois se integrou aos quadros do Partido Comunista Brasileiro. Foi líder estudantil, presidindo o diretório acadêmico do CESEP, hoje Universidade da Amazônia, e fez parte da diretoria da União Nacional dos Estudantes. Nos anos 80, liderou e coordenou no Pará a campanha Diretas Já, por eleições diretas para presidente da República. Foi vereador, deputado estadual e atualmente, em seu primeiro mandato na Câmara Federal, preside a CPI do tráfico de pessoas e a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Brasília. Convido o senhor Paulo Marcum. Paulo Marcum é jornalista e escritor. Trabalhou nos principais jornais e emissoras de TV do país, como redator, editor, comentarista, chefe de reportagem e diretor de redação. Foi apresentador do programa de entrevistas Roda Viva, da TV Cultura de São Paulo, e presidente da Fundação Padre Anchieta, mantenedora das rádios e TV Cultura. Em 1975, ao lado do jornalista Vladimir Herzog, foi preso e torturado nas dependências do DOI-CODE, em São Paulo, para confessar que era membro do Partido Comunista Brasileiro. É autor de 8 documentários e 12 livros. Ainda este ano, lançará mais um livro. Trata-se de Brado Retumbante, que faz um relato do Brasil do golpe de 64 até a campanha das Diretas Já. Convido o senhor Humberto Cunha. Humberto Cunha é agrônomo e doutor em educação. Foi militante no movimento estudantil do Pará nos anos 60. Punido pelo decreto 477, uma espécie de AI-5 universitário, entrou para a clandestinidade e depois, ao lado da mulher, foi preso em Minas e torturado em São Paulo. Em liberdade, volta a Belém e se engaja na luta pela redemocratização do país, presidindo a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. Atualmente mora no Rio Grande do Sul. Convido o senhor Oswaldo Coimbra. Oswaldo Coimbra é jornalista e escritor. Doutor em jornalismo pela USP, lecionou na Universidade Federal do Pará e na Universidade Metodista de São Paulo. Escreveu 11 livros, entre eles O Texto do Jornalismo Impresso, 1964 e Outros Anos, e Dom Alberto Ramos, Mandou Prender Seus Pais. Este relata o comportamento do então arcebispo de Belém
durante os anos da ditadura. Atualmente mora em São Paulo. E como mediador, convido o senhor Egídio Salles Filho. Egídio Salles Filho é advogado e professor da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Pará. Foi um dos líderes da mobilização estudantil de 1977 e um dos fundadores da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. Nos anos 80, atuou na defesa dos padres Aristide Camiot e François Goriot, enquadrados na Lei de Segurança Nacional e ameaçados de expulsão do país por causa de seu envolvimento na luta pelos direitos humanos. Defendeu ainda poceiros ameaçados no sul do Pará. Foi secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Belém e integra o Comitê Paraense pela Memória, Verdade e Justiça. Após a mesa, teremos o lançamento do livro Seu Amigo Esteve Aqui, de Cristina Chassel, e Impossível Chão, de Alfredo Garcia Bragança. Teremos também a récita com o poeta e dramaturgo Nazareno Tourinho, poema sobre a ditadura militar. Teremos um pocket show com Júnior Queiroz, música da fase da ditadura. E por fim, às 19h30, a exibição do filme Muda Brasil, de Oswaldo Cordeiro. Egídio, a palavra é sua. Obrigado. Queria agradecer a todos os que comparecem a este evento. Realmente é motivo de muita satisfação ver dentre nós muitos jovens a revelarem um interesse muito grande pelo tema, e não há forma mais adequada de, digamos, referirmos-nos a esse evento senão esse aqui. Precisamos lembrar para não esquecer. Bom, dito isso, apresentado os membros da mesa, eu queria, assim, seguindo a sugestão do Jordi, pedir que o Paulo começasse falando. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu já estive ontem numa mesa aqui no evento. Agradeço mais uma vez o convite. Esse assunto da resistência democrática é o tema do livro que eu estou lançando. Esperava já estar pronto e estar naquela briga do editor com o autor. Revisa aqui, corrige ali, a capa não fica boa e não ficou pronto ainda. São 2 volumes, saíram pela editora Bem Virá, que é da Saraiva, e ambos têm o mesmo título geral, Quebrado, Retumbante. O primeiro aborda de 1964 a 68, e tem o subtítulo Na Lei ou na Marra, e o segundo, de 69 a 1985, é O Farol Alto sobre as Diretas. E eu queria fazer um rapidíssimo relato aqui, para chamar a atenção para uma questão que às vezes passa despercebida nesse tema da luta contra a ditadura. Até pelo fato de que as ações armadas são mais espetaculares e dramáticas e envolveram, obviamente, o risco absoluto de vida de todas as pessoas que dela participaram. Muito se falou sobre isso, mas pouco se trata de algumas ações que, na minha avaliação, tiveram mais peso no desgaste da ditadura do que o enfrentamento armado. E elas já estão mencionadas no tema da mesa aqui, que são as organizações como a Igreja Católica, como o MDB, Partido Consentido de Oposição, que nunca se conformou com os limites do consentimento, né? Os intelectuais e a sociedade civil. Então, o Alfredo da Silva Teles, por exemplo, um advogado de São Paulo, um jurista de São Paulo já falecido, que escreveu a Carta aos Brasileiros, né? Muitos políticos de vários segmentos da sociedade que se organizaram na Frente Ampla ainda antes do AI-5, a primeira tentativa de juntar todas as forças, em que seria mais ou menos como se hoje, eu nem vou citar os nomes, se juntassem as figuras políticas mais separadas pela luta do passado para uma mesma aliança contra o regime militar e em favor das eleições diretas. Estavam juntos João Goulart, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek.
E essas três figuras, do Leonel Brizola não participou da Frente Ampla, recusou-se a participar. Essas três figuras que tinham origens muito diferentes e que tinham se comportado de maneira diferente no golpe, quer dizer, o Lacerda foi um articulador do golpe e imaginava que seria o primeiro beneficiário, o Jango foi derrubado e o Juscelino Kubitschek votou no Castelo Branco, o primeiro general a ser presidente ou ditador, né? No Congresso Nacional, quando outras figuras não votaram, eles juntaram-se e conseguiram convencer uma parte do MDB, o partido de oposição, e uma parte da Arena a formar comigo. Quando houve, a história da Frente Ampla é uma história pouco conhecida e pouco divulgada, mas ela pode ser recuperada, por exemplo, pelos documentos do SNI, e é isso que eu faço um pouco no livro que está sendo lançado agora. Quando houve o primeiro grande comício da Frente Ampla no Paraná e depois no ABC, em São Paulo, houve a decisão do regime de proibir a Frente Ampla. Ela foi proibida e, a partir daí, todos os políticos que participaram da Frente Ampla acabaram cassados depois de 68. Um outro episódio que eu também vou mencionar rapidamente, eu vou tentar ser o mais sintético possível, eu tenho menos que falar do que as pessoas que estão aqui na mesa sobre o assunto. Foi ainda antes, em maio de 68, houve uma tentativa, e veja como era curiosa a realidade, no dia 1º de maio de 1968, um grupo de sindicalistas de várias correntes, mas com o predomínio do então clandestino Partido Comunista, organizaram na Praça da Sé um ato pelo fim do arroxo salarial. O movimento se chamava MIA, Movimento Intersindical Anti-Arroxo, tinha sido organizado por esses militantes com a participação de sindicalistas, entre aspas, pelegos, sindicalistas que eram mais favoráveis ao regime e tinham convidado o governador de São Paulo e o bispo de Santo André para falar no comício. E esse comício foi destruído por um ataque dos grupos mais à esquerda, que consideravam aquilo uma festa de pelegos e a favor do regime, e isso é apresentado até hoje nos livros de história sobre o período como se assim fosse, e não é verdade. Havia ali uma proposta que foi longamente debatida, contra a qual essas organizações mais à esquerda divergiam, mas em vez de haver divergência e se resolver isso dentro da organização, se partiu para uma ação que acabou ferindo o governador de São Paulo com uma pedrada, organizada por estudantes e por militantes de duas organizações que estavam se formando, a VPR e a LN. E, curiosamente, quem estava em Quitaúna, no quartel do Exército, pronto para ser chamado para intervir, se a polícia não desse conta, era o capitão Carlos Lamarca, já integrando a guerrilha. Então, por pouco, e essa história também é pouco contada, não houve ali um banho de sangue que levaria a uma radicalização absoluta da situação. Mas esse processo de luta, enfrentamento armado da ditadura não levou a consequências efetivas de mudança da realidade. Se não levou, como ontem o Cid mencionou aqui, e eu concordo com ele, automaticamente a edição do AI-5 e ao endurecimento, como muitos querem crer, também não levou a uma ampliação dos espaços democráticos. Isso aconteceu por esse trabalho de formiguinha dos parlamentares, de setores sindicais, da igreja, de intelectuais, de gente que não tinha compromissos com as ideias de esquerda, mas que se indignava cada vez mais com a realidade política do país. E o processo, vejam bem, vai acontecer a inserção da massa como força política, ainda que por um período curto, acontece pela primeira vez na história do Brasil. Não aconteceu na República, não aconteceu na abolição, não aconteceu em nenhum momento da história contemporânea, acontece na campanha das diretas, a partir de uma proposta que era a de garantir a devolução do direito elementar e básico de escolher o presidente da República pelo voto direto, idealizada por um deputado em primeiro mandato, que tinha vindo do MR8, uma organização que já havia feito uma autocrítica, tinha passado ali pelas proximidades
do Partido Comunista, mas foi muito influenciado pelo pai dele, que era um político da UDN e que ajudou a formular a emenda Dante de Oliveira. Este é o parlamentar que fez essa emenda. E isso, com um esforço muito grande, não foi da noite para o dia, com uma dificuldade de convencimento da própria cúpula do MDB, mas com a adesão entusiasmada e seguida de figuras como Ulisses Guimarães, como Franco Montoro, como o próprio governador aqui do Pará, né, da época, o Jader Barbalho, como governador de Goiás, Iris Rezende, foi Brizola no Rio de Janeiro, Tancredo em Minas Gerais, acabou gerando um grande movimento de massa que pela primeira vez colocou em xeque o futuro dessa decisão unilateral do Colégio Eleitoral de escolher o presidente. Como muita gente sabe, todos imagino aqui sabem, a emenda acabou sendo derrotada e imediatamente surgiu uma campanha de transformar essa luta na eleição indireta de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral. Quem viveu a época sabe que essa conversão, que alguns setores discordavam dela, achavam que a luta deveria continuar, foi automática, né? Ela foi, obviamente, influenciada pela inteligência ou esperteza política do Tancredo Neves, mas há duas coisas que é preciso registrar na minha avaliação. Ponto número 1, o Tancredo jamais torpedeou o processo de campanha das eleições diretas. Ele teve uma participação efetiva nesse processo, ainda que, ao mesmo tempo, ele negociasse e pensasse numa fase 2. Né? Esse é um dado importante. Ponto número 2, ainda que todos os grupos políticos mais engajados quisessem mudar a realidade e barrar a campanha do Tancredo, a adesão da população à campanha foi enorme, os comícios foram imensos, né? E isso aí é que acabou levando à solução de fim da ditadura, que desagrada a muita gente, mas que foi a solução possível, essa de um compromisso que faz com que o vice de Tancredo fosse José Sarney, representando aí os segmentos que tinham participado do governo do regime militar, de alguma maneira, ou do suporte político a esse governo, Antônio Carlos Magalhães, Marco Maciel, José Sarney, esse grupo, né, da chamada Aliança Liberal, o próprio vice-presidente de João Figueiredo, o Aureliano Chaves, esse grupo coloca ali o José Sarney, e a solução é uma solução negociada que leva, quando o Tancredo não assume, a presidência da República, o José Sarney. Boa parte das questões que hoje se debate no país tem a ver com esse desfecho, mas ainda assim a campanha das diretas, que foi pela primeira vez a que ofereceu para a sociedade a possibilidade de participação política no campo da luta legal, no campo da resistência contra o regime, mas na legalidade, foi o que fez mudar as coisas. Não foram as ações de grupos políticos, de nenhuma organização política clandestina, fosse ela o Partido Comunista, e a ver isso, ver aquilo, isso ou aquilo, todas as siglas não chegaram a nenhum desfecho efetivo, nem a um avanço importante. O que eu quero dizer com isso, e aí eu encerro? Acho que a gente tem que preservar e valorizar o espaço da democracia que existe, que faz com que hoje, que permite que hoje, aqueles que não acreditam na democracia, pela esquerda ou pela direita, aqueles que acham que não houve ditadura no Brasil, o que é um absurdo sem tamanho, possam falar livremente. Acho que eles têm todo o direito de falar, e o bom é que haja liberdade para que a gente possa dizer o contrário, se assim pensa, né? Muitas vezes me espanta ver gente muito jovem, que não viveu a ditadura militar, que não sabe o que foi aquele tempo difícil, achar que porque a democracia não resolveu uma série de problemas, e não resolveu mesmo, pouco importa, vamos deixar acontecer. Nesse sentido, esse evento aqui, com essa quantidade de jovens presentes, e o papo que eu tive hoje de manhã na Universidade Federal do Pará, e a possibilidade de estar aqui, é uma alegria e uma oportunidade. Então eu
acho que insistir nessa questão é olhar para trás e ver que houve um trabalho intenso de pessoas que dedicaram boa parte da sua vida, ainda que não para aparecer ou para ganhar qualquer tipo de vantagem ou benefício, para que a democracia existisse. E, portanto, nós que vivemos na democracia hoje, temos que zelar por ela, e isso às vezes significa tomar decisões aparentemente duras, né? Em relação, seja aos políticos, seja aos movimentos que muitas vezes, ao contestar a realidade, abusam da liberdade, e eu acho que isso não avança em nada. É isso aí, obrigado. Obrigado ao nosso primeiro orador, que também acabou com a sua intervenção delimitando o tempo que será usado por cada um dos componentes da mesa. Não havíamos combinado absolutamente nada a respeito desse assunto, então a coisa rolou normalmente. E agora fala então o Oswaldo, o quê? Pode? Que pode tudo. Tá bom?